Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa breve palavra, confortando os nossos corações, nos ensinando, direcionando, falando no íntimo do nosso coração, com cada um de nós, através do seu Espírito Santo. Bora lá, bora para mais uma breve conversa. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 15, a partir do verso 37. Diz assim: Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre eles estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e haviam servido na Galiléia. Também estavam ali mulheres que foram com ele a Jerusalém. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Aqui é o último, como o próprio texto relata, o último suspiro do nosso mestre na nossa passagem terrena, logicamente com o corpo igual ao nosso. Depois ele aparece ressuscitado e dá o ar da sua graça durante um tempo ali, junto com os discípulos, dando instruções, passando um tempo com eles, comendo, bebendo, banqueteando, e depois ele sobe aos céus. Irmãos, e esse texto ele é de extrema importância para nós, por quê? Porque ele mostra para nós algumas coisas a respeito daquilo que o Senhor Jesus tinha dito durante a sua passagem terrena, que nenhuma das suas boas promessas, nenhuma das promessas de Deus deixa de se cumprir. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Fala assim, versículo 37. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Irmãos, Jesus mostrou para nós, através desse relato aqui de Marcos, que o clamor deve estar presente até o final. Eu quero repetir, o clamor deve estar presente até o final. Eu não sei se vocês já viram, não sei se vocês assistem as propagandas aí da própria plataforma. Eu estava vendo uma irmã falando numa dessas propagandas que tudo aquilo que, por exemplo, a gente fala durante a noite, a gente exercer gratidão durante a noite, a nossa mente vai se alimentar durante o período da inconsciência. E aquilo, a nossa mente vai nos dar força justamente para produzir aquilo, ou seja, que a palavra tem poder. E ela é cristã, ela fala justamente sobre a palavra ter poder. E o clamor, irmão, o clamor nada mais é do que um grito da nossa alma de socorro. Jesus estava sendo dilacerado, Jesus foi humilhado, foi espancado. A morte de Jesus, irmão, Jesus foi o servo angustiado. Servos angustiados. Existem muitos servos angustiados aqui, servos de dores, muitas dores, e o servo sofredor, e esse era o nosso Senhor Jesus. Então o clamor esteve presente até o final. O que ele nos mostra, irmão, que mesmo no desespero, mesmo nos momentos de maior aflição, nós devemos orar. Inclusive, a dor, ela deve gerar o clamor. A dor, ela deve gerar o clamor. A dor, ela deve encerrar o ciclo. Jesus estava encerrando o seu ciclo terreno e o clamor estava presente. Jonas 2:2 diz assim: Em meu desespero gritei ao Senhor pedindo socorro, pedindo ajuda, e ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, clamei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. No caso do Senhor, ele não o livrou da morte. Por quê? Porque era a passagem, era o caminho. Os seguidores de Jesus, e eu vou falar um pouquinho disso, é justamente o caminho para ir para o céu, para morar com o Pai. Esse é o caminho a qual aconteceu aqui justamente no próximo versículo, porque fala:
A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Irmãos, o detalhe é que alguns historiadores falam que essa cortina pesava mais de 100 quilos. Ela tinha mais de 25 metros de largura. Era uma cortina extremamente grossa. E ela se partiu de forma sobrenatural. Quando ela se partiu, mostra duas coisas para nós. Primeiro, que Deus cumpre as suas promessas, porque Jesus havia predito que ele destruiria o templo em 3 dias. E foi o que começou a acontecer aqui. Agora, o templo físico, ele só veio a ser destruído por um julgamento divino em Jerusalém 70 anos depois. A cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. E é por isso que o Senhor gosta muito do Brasil. Já mencionei isso. No ano de 48, quando a nação, depois da reconstrução toda, porque naquela época a Israel deixou de ser uma nação, foi reconquistada novamente, então ela passou anos e anos sofrendo, e é por isso que acontece aquelas guerras que nós vemos lá hoje. E em 1948 a ONU voltou fez uma votação para que pudesse ser nação novamente. 6 nações votaram sim. 6 nações votaram que não. 6 representantes de nações, 6 pessoas, 6 para cada lado, que era o comando da ONU na época, que era 12 pessoas. Então tiveram que chamar um para dar o voto de Minerva. Adivinha quem foi? Um brasileiro, meu irmão, negro, ilustre, eu esqueci o nome dele. E Deus começou a derramar promessas. Por quê? Porque através daquele brasileiro, a palavra de Deus se cumpriu totalmente. Deus cumpre as suas promessas, mas a promessa de destruição de Jesus foi cumprida, irmão. Na verdade, era começou ali derrubar o templo nesse momento em que a cortina do santuário se rasgou de forma espiritual. Por quê? Porque não haveria mais intermediários. O Senhor é o nosso, como que Paulo fala? Eu esqueci a palavra agora. Ele fala para Timóteo que é justamente essa palavra, só que ele usa um outro nome, intermediário, que Jesus é um mediador. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus a partir de agora. Quando a cortina se rasga, está dizendo justamente isso, que Deus cumpre as suas promessas e que também nós temos acesso ao Pai para quem o seguir, para onde ele for. Para onde ele for, irmão. E para onde ele foi? Ele está lá sentado no alto e sublime céu, no trono de Deus, nos esperando. E, irmãos, nós temos que ter a consciência, e eu sei que muitas pessoas buscam por coisas terrenas, como por exemplo uma restauração de casamento, a melhoria da família, um emprego, tem muitos lutando contra a enfermidade, e muitas são as aflições do justo, e a palavra diz que o Senhor a livra de todas. Por quê, irmão? Porque nós já vivemos eternamente, embora nós tenhamos uma experiência carnal nesse corpo, todos que seguem Jesus já estão vivendo eternamente, já foram despertados para isso. Mas o despertar espiritual para a eternidade, ele tem que ser colocado dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração, irmão. Por quê? Porque é para lá que nós estamos indo, é para lá, meu irmão, que nós vamos. Não tem, outra situação a qual nós podemos nos apegar. Porque eu, por exemplo, não creio. Eu não creio mesmo, irmãos, e eu creio que nós podemos viver muito bem aqui. Viver leve, de forma leve, viver em paz. Mas quando você olha para o lado e a ambição dos homens, a desmedida, uma disputa maluca para ver quem é que tem mais dinheiro, uma disputa maluca para ver quem é que tem o corpo mais bonito, uma disputa maluca para ver quem é que chega primeiro, nós percebemos isso. Agora nós temos o acesso ao Pai justamente para quê? Para que as promessas de Deus venham a se cumprir, inclusive as deste mundo. Paulo fala que o homem se torna miserável se ele pensa somente para as coisas desse mundo, é somente para isso, não está dizendo que não deve pensar, não. Olha, Salmo 84:11 vai dizer, pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo, ele nos dá a sua graça e a sua honra, e nunca deixar faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos. É os que andam nos retos caminhos, e nós percebemos que depois do encontro que Jesus teve com os discípulos, ele mostrou qual que era esse caminho. Por quê, irmão?
Ele foi elevado ao céu na frente dos discípulos. Está em Atos, capítulo 1, versículo 9 e 10. Os discípulos ficaram olhando Jesus subir, justamente para o mesmo caminho que nós íamos. E isso tem que ser despertado dentro do nosso coração, irmão. Tem que ser, sabe? Eu entendo quando Paulo fala, eu falei isso em outra ministração, mas eu entendo quando Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro, Filipenses 1, 21. Porque nós ficamos, cada vez que nós vamos seguindo Jesus, vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, de fé em fé, nós ficamos com vontade de ir para lá. Bom, a palavra continua falando. Quando o oficial romano estava diante dele, viu que havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Provavelmente um homem que foi atingido nos olhos com sangue misturado com água. O sangue fala justamente daquilo que é a ação do Espírito, é o sangue que leva os nutrientes para o nosso corpo, o sangue da nova e eterna aliança. A água representa, tipifica a palavra de Deus. Então, o que aconteceu com esse homem aqui, irmão? Ele teve esse despertar. O que é o despertar? A revelação. E para alguns, a cruz de Cristo revela quem ele é. Eu quero repetir. Para alguns, a cruz de Cristo revela quem ele é. Esse aqui era um oficial romano. Provavelmente, um chefe de centúrias com mais de 100 ao seu comando. Era gentil, então já começou ali a obra da cruz de espalhar a salvação. Então, para alguns, a cruz de Cristo revela, assim, quem ele é. Não precisou nem dele ressuscitar, irmão. Olha o que ele fala, esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O mesmo que Pedro teve em Mateus capítulo 16, a qual o Senhor Jesus fala assim: bem-aventurado é você, Bar Jonas, porque conseguiste enxergar. E aqui é o despertar, é o abrir dos olhos. Você percebe que a palavra fala assim, ó, dele viu como ele havia morrido. Viu, conseguiu enxergar, conseguiu ver, saiu do estado de ignorância. Saiu do estado de ignorância, irmão. Olha, e para alguns a cruz vai ser suficiente, para outros não, irmão. Para outros não. Cada um processo, cada uma situação. Alguns a palavra, outros a cruz, outros a ressurreição. Deus tem a sua maneira de fazer e tem a sua maneira de alcançar cada coração, meu irmão. Ele sabe aonde toca, ele sabe aonde mexe. Nesse homem foi o sangue e a água que tocou nos olhos. Então ele sabe exatamente como e quando fazer. E se ele pegou, se ele, irmão, justamente aquele que os lançaram ali nas profundezas da morte, e esse aqui foi tocado pelo coração, por quem você tem pedido? Você acha que Deus não pode alcançar? Deus pode alcançar qualquer coração endurecido, meu irmão. Deus pode alcançar qualquer coração endurecido, meu irmão. Não desista da sua petição. Olha, em João capítulo 12, no versículo 32, palavras do próprio mestre, ele fala: e quando eu for levantado é justamente na cruz, quando eu for pendurado, atrairei todo o mundo a mim. Nós somos governados pela paz do homem morto no madeiro. Eu quero repetir, nós somos governados pela paz do homem morto no madeiro. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, minha irmã. Olha, é a obediência a Deus que leva. Quem diria que o Senhor Jesus poderia atrair alguém ali na hora da morte? Quem poderia falar que alguém se converteria ali, irmão? Um coração endurecido, não era qualquer um, não. Foi o homem que transpassou, que foi o homem, irmão, que colocou a lança no coração do mestre. É poderoso isso, não tem coração que o mestre não possa alcançar. Em 1 Coríntios 1, versículo 18, fala que a cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo, é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Então alguns serão atraídos pela cruz. Olha, a palavra fala, vamos continuar. Algumas mulheres observavam de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e a mais jovem, e de José e de Salomé. Eu gosto dos autores revelarem as mulheres, porque, irmão, as mulheres, elas representam a fragilidade da sociedade, elas não eram bem vistas,
elas não têm, por exemplo, a postura diante da sociedade que elas têm no dia de hoje para nós. Hoje uma mulher, ela pode sair, procurar um emprego, ela pode viver sozinha, ela pode construir a vida dela. Naquela época não tinha isso. E essas mulheres, elas ajudavam Jesus ofertando financeiramente. Tinham mulheres ali, inclusive, que eram da cúpula da liderança política, que seguiam Jesus. Jesus atraía multidão de tudo quanto é pessoas, irmãos. Então, elas estavam perto, elas seguiram durante o tempo todo e foram com ele. Inclusive, essas mulheres que foram relatadas foram as primeiras a ver o Senhor Jesus ressuscitar. Ele ressurgiu, ele ressuscitou. E o que quer dizer isso para nós, irmãos? Que se nós não desistirmos, se nós ficarmos do lado dele, sempre haverá esperança, sempre haverá um tempo para recomeçar. Sempre haverá um tempo para recomeçar, irmão. Sempre haverá um tempo de se fazer tudo novo. As coisas se fazem novas em Cristo Jesus. Pelo que parece, aquelas mulheres, enquanto Pedro tinha corrido, João estava ali, mas os apóstolos tinham se despertados. Todos os apóstolos que já tinham corrido, elas estavam ali, esperando o que, irmão? Eu creio que no coração delas havia aquele desejo de recomeçar. Olha, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala assim, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Permaneceram. Apocalipse 21, 4 vai dizer que ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima, e ali não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, e nem e nem desespero, irmão, porque todas as coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Então permaneça do lado do Senhor, mesmo que o momento seja de cruz, permaneça do lado do Senhor, mesmo que o momento seja de enfermidade, permaneça do lado de Jesus, mesmo que o momento seja de morte, permaneça do lado de Jesus, não importa qual seja a sua situação. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado pela maior dificuldade da sua vida. Eu estou pregando aqui para pessoas que talvez tenham vivido o pior momento da sua vida. Não saia de perto. Não saia. Olha, a palavra fala o seguinte, irmãos. A palavra falou o seguinte, que é impressionante isso, porque, irmão, elas eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. O amor de Jesus, irmão, não tem limites. Foram com elas a Jerusalém e não importa, irmão. Eu gosto dessa parte porque vocês percebem que o autor Marcos não colocou nenhum homem aqui, colocou só as mulheres por causa dessa situação. Elas eram rejeitadas. E falam que elas saíram da Galiléia, que era um distrito, era um outro estado, e vieram para Jerusalém, que ficava na Judéia. E ali, o que acontece, irmãos? Jerusalém, eu sempre falo para vocês, é o centro da vontade de Deus. Então, eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, para nós terminarmos. Não importa a classe social, não importa o seu credo, não importa a religião, não importa a sua cor, não importa nada. Realmente não importa nada. Para Jesus não importa nada disso. Porque a única coisa que Ele quer te fazer com você é te levar a Jerusalém. Eu quero repetir isso. Ele quer te levar a Jerusalém, Ele quer te levar ao centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu quero repetir. Ele quer te levar ao centro da vontade de Deus para a sua vida. E não importa mesmo como você esteja, não importa a situação que você está passando, não importa a sua classe social, se você é gordo ou magro, rico, pobre, homem ou mulher,
Não importa se você é homossexual ou até heterossexual, não importa se você é católico, se você é evangélico ou espírita, não importa. Jesus Cristo quer te apresentar ao centro da vontade de Deus para a sua vida. Ele tem propósito, ele tem verdade, ele tem a justiça de Deus sobre a sua vida. Ele tem tudo que você precisa e ele é muito mais do que nós pensamos. Ele é o rei de todo o universo, ele é o Senhor da glória e ele pode te ajudar através dessa obra maravilhosa que o Marcos acabou de nos dar e eu acabei de ministrar o coração de vocês. Ele quer levar exatamente a esse lugar. Foi por isso que ele morreu, para que a nossa culpa e os nossos medos não nos atormentassem durante a nossa busca de revelação interior. E no meio desse caminho, não importa se é pela palavra, se é pela cruz ou se é pela ressurreição, os nossos olhos vão se abrir para as realidades que nos cercam e ele vai despertar para o nosso interior, porque só internamente é que se entende o eternamente. Então, quando vemos esse eternamente dentro de nós, as coisas velhas já passaram, nós não precisamos mais das coisas desse mundo. Entendemos que ser é muito melhor do que ter. Então continua firme, porque Ele quer te levar lá. Quero terminar com Colossenses. Eu amo esse versículo, capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte assim: nessa vida nova já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. O que importa é que Jesus Cristo é tudo em todos. Jesus Cristo é tudo em todos. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando, para quem segue o Senhor, há recompensas aqui e lá nos esperando. Que vocês possam ficar com essa mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.